Você já parou para pensar no que Jesus realmente quis dizer quando falou aquela frase famosa: Amai os vossos inimigos? Vamos ser sinceros, essa é talvez uma das ordens mais difíceis de cumprir em toda a Bíblia. É fácil amar quem nos trata bem. É natural amar nossos amigos, nossa família, as pessoas que torcem por nós. Mas amar quem nos machuca, quem fala mal de nós, quem nos persegue, isso parece impossível. E é justamente por isso que essa frase de Jesus causa tanta curiosidade, tanta reflexão e até resistência. Hoje eu vou te levar a fundo nessa ideia. Se você ficar comigo até o final, vai entender não só o que Jesus quis dizer, mas também por que esse ensinamento pode mudar completamente a forma como a gente enxerga a vida. Vamos começar pela cena. Jesus estava falando no famoso Sermão da Montanha. Ele reunia uma multidão de pessoas simples, trabalhadores, gente que sofria com injustiças, abusos de poder, impostos pesados, violência do Império Romano. Essas pessoas viviam em um ambiente cheio de ódio, ressentimento e desejo de vingança. O que se esperava de um líder era que incentivasse a revolta, que dissesse: lutem contra seus inimigos, devolvam na mesma moeda. Mas Jesus fez o oposto. Ele disse: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Agora, vamos parar um segundo. Imagine você naquela multidão. Você ouve isso e pensa: como assim amar meus inimigos? Esses inimigos eram reais. Eram soldados romanos que humilhavam o povo, cobradores de impostos que exploravam, vizinhos que denunciavam uns aos outros. Não era um inimigo abstrato, era gente de carne e osso que causava dor todos os dias. E Jesus aparece dizendo: amem essas pessoas. Se a gente olhar do ponto de vista humano, isso não faz sentido. A lógica do mundo é simples. Quem me faz mal, merece receber mal de volta. A famosa lei do talião já dizia: olho por olho, dente por dente. Essa era a regra de justiça da época. E de repente, Jesus rompe essa lógica. Ele não está falando de justiça humana, mas de um amor que vai além do merecimento. E aqui está o detalhe. Quando Jesus fala de amar os inimigos, ele não está falando de sentimento. Ele não está dizendo para sentir carinho, afeto ou atração por quem nos faz mal. Ele está falando de uma decisão. Amar, nesse contexto, significa escolher agir com bondade, mesmo quando a outra pessoa não merece. É escolher não se vingar, não revidar, não deixar o ódio nos dominar. E por que isso é tão revolucionário? Porque o ódio alimenta mais ódio. A vingança gera mais vingança. É como jogar gasolina em um fogo. O círculo nunca termina. Mas o amor, quando é colocado em prática, quebra esse ciclo. Ele interrompe a corrente da violência. Agora, deixa eu trazer um exemplo prático. Imagine que você está dirigindo e alguém te fecha de propósito, buzinando e te xingando. Sua reação natural seria revidar, gritar de volta, devolver a ofensa. Mas se você simplesmente respira fundo e não revida, o que acontece? O ciclo para ali. Você não alimenta a chama. Esse é um exemplo pequeno, mas é disso que Jesus está falando em uma escala muito maior. Outra curiosidade interessante é que essa ordem de Jesus não era apenas para a vida pessoal. Ela tinha também um impacto social. Os cristãos primitivos eram minoria, perseguidos, sem poder militar ou político. Se eles respondessem com violência, seriam esmagados. Mas quando responderam com amor, paciência e perdão, eles surpreenderam o mundo. E foi assim que o cristianismo cresceu. Não pela espada, mas pela transformação silenciosa que o amor causava. Um detalhe que chama a atenção é que Jesus não apenas pregou esse mandamento. Ele viveu isso até o fim. Quando estava na cruz, sofrendo injustamente, ele orou: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ele não apenas falou, ele mostrou.
Essa é a prova de que o ensino não era teoria, era prática. Agora, vamos pensar no aspecto psicológico. Amar os inimigos não significa ser ingênuo, deixar os outros nos destruírem ou não ter limites. Significa libertar-se do peso do ódio. Quem guarda rancor carrega uma prisão dentro de si. Fica preso ao passado, remoendo ofensas, revivendo dores. Amar o inimigo, nesse sentido, é um ato de liberdade. É escolher não deixar que a maldade do outro controle nossa vida. Pensa comigo, quando você odeia alguém, essa pessoa ocupa espaço na sua mente. Você pensa nela, se irrita, perde paz. É como se ela continuasse te ferindo, mesmo à distância. Mas quando você decide soltar, perdoar e até orar por ela, você retoma o controle. O outro não manda mais em você. Esse é o segredo por trás do ensino de Jesus. E tem mais. Jesus completa dizendo que quando amamos nossos inimigos, nos tornamos filhos do Pai que está nos céus. Ou seja, passamos a refletir o caráter de Deus. Porque Deus não trata bem apenas os bons. Ele faz o sol nascer sobre justos e injustos. Envia chuva para quem merece e para quem não merece. O amor de Deus é imparcial. Ele não é limitado pela nossa lógica humana. Agora eu quero que você repare numa coisa. Quando Jesus diz, amai os vossos inimigos, Ele está nos convidando a subir de nível. Ele está dizendo, se vocês amam apenas os que amam vocês, que diferença isso faz? Até os pecadores fazem isso. O verdadeiro desafio, a verdadeira prova de caráter, é amar quem não merece. Claro, isso não significa que seja fácil. Na verdade, é extremamente difícil. Requer coragem, humildade e fé. Mas também é algo que transforma. Porque quando você age com amor diante do ódio, você desarma o inimigo. Às vezes não de imediato, mas aos poucos. É como apagar o fogo com água. Vou te dar um exemplo histórico. Martin Luther King Jr., durante a luta pelos direitos civis nos Estados Unidos, usava muito essa frase de Jesus. Ele dizia que o amor era a única força capaz de transformar inimigos em amigos. Ele liderava protestos pacíficos, mesmo diante de violência. E essa postura inspirou uma nação inteira. Outro exemplo é Nelson Mandela. Depois de passar quase 3 décadas preso, ele saiu da prisão sem ódio e liderou a África do Sul rumo à reconciliação. Se tivesse escolhido vingança, talvez o país tivesse mergulhado em guerra civil. Mas a escolha de perdoar abriu caminho para algo novo. Esses exemplos mostram que o ensino de Jesus não é apenas religioso. Ele tem impacto real em sociedades, em famílias, em relações pessoais. Amar os inimigos não é fraqueza. É a maior força que existe, porque exige domínio próprio e coragem. E aqui vem uma comparação curiosa. O ódio é como veneno. Quando você odeia, é como se tomasse o veneno esperando que o outro morra. Mas quem morre aos poucos é você. O amor, ao contrário, é como um remédio amargo no começo, mas que cura por dentro. Talvez você esteja pensando, mas como eu vou amar alguém que me machucou tanto? A resposta é, comece pequeno. Amar não significa aceitar injustiça ou esquecer o que aconteceu. Significa mudar a forma como você reage. Talvez comece orando pela pessoa. Talvez comece desejando que ela encontre paz, mesmo de longe. Esses passos vão libertando você. E lembre-se, Jesus nunca pediu algo que ele mesmo não tivesse vivido. Ele perdoou quem o traiu, quem o negou, quem o crucificou. Ele mostrou que o amor não depende do outro merecer, mas da decisão de quem ama. No fundo, o que Jesus quis dizer com amai os vossos inimigos é: não deixem o mal vencer vocês. Vencam o mal com o bem. Essa é a essência. Esse é o caminho que transforma corações e muda o mundo. Agora, eu quero saber de você. O que essa frase significa na sua vida? Você já teve que enfrentar a difícil escolha de perdoar alguém que te fez mal?
Você acredita que é possível amar de verdade um inimigo? Deixe sua resposta nos comentários. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem de libertação e transformação. E claro, se inscreva no canal para não perder mais conteúdos que desafiam nossa mente, nossa fé e nossa curiosidade.